nome é Rogério Silva dos Santos, eu venho de lá do Bom Pastor, né? Eu tenho a minha mãe falecida, meu pai faleceu, então eu vim para cá com a família, aqui eu construí uma família, outra família, né? Que lá eu tinha uma e aqui eu construí outra. Aqui eu tenho três filhos com a companheira que eu convivo hoje e tenho mais duas filhas que são casadas, vive a vidinha dela e eu vivo a minha com a minha esposa com 3 filhos. Meu nome é Flávio, eu tenho 37 anos, não tenho filho. Minha família é de Caxias. Vim pra cá, aí comecei a trabalhar com reciclagem. Meu nome é Rosane, eu sou de Minas, de Carangora, e vim para cá com 16 anos, aqui mesmo, já me casei mesmo, voltei para Minas, entendeu? Aí, como não deu certo lá em Minas, vim para cá, para o Rio de novo. Eu vim pra cá vai fazer 8 anos, né? Fui muito bem recebido aqui. Posso dizer que é muito tranquilo. Tem seus problemas, como todo lugar tem, né? Mas aí a gente vai matando um leão por dia e é isso aí que você tá vivendo, cara. Você trabalhava com o que antes de virar catador? Serviços gerais, Aonde? num hospital da Viva Rio, a empresa Viva Rio. Aí até que ficou uns tempos sem pagar, entendeu? Aí fui atrasando o aluguel, né? Porque eu não tinha condição de pagar aluguel. Aí eu usei até arrumar um terreninho para mim fazer. Então, antes de trabalhar como descatador de latinha, eu trabalho no hospital. Auxiliar de serviço geral em hospitais, trabalhando em limpeza de hospital. Trabalhei 12 anos em hospital. Eu era ajudante de caminhão, já trabalhei de repositor. Sou conferente também, tem conferente na minha carteira, que eu já fui conferente no SEASA. Eu tenho experiência na carteira, mas é aquilo que eu falei para o senhor, as oportunidades foram sumindo, parece que os empregos foram sumindo. A última empresa que eu trabalhei agora, eu só saí porque terceirizou, entendeu? Aí mandou muitos pais de família embora. Era uma distribuidora de bebida. Aí mandou muitos pais de família embora, não teve jeito, teve que terceirizar mesmo, senão eu estaria até lá hoje. A minha companheira, a mãe das minhas duas filhas mais velhas, elas separou de mim, mas deixou as duas crianças morando comigo. Nesse período que elas ficaram 2 anos morando comigo, ela conseguiu transferir a escola das crianças lá de Campo Grande para cá. E trouxe as crianças sem minha permissão, sem me comunicar nada. E nisso me deu uma depressão. Nessa depressão que eu entrei, eu fiquei 6 meses parado no tempo. Me paralisou 6 meses sem fazer nada. Foi onde que eu vim ter essa depressão, fiquei parado 6 meses. Quando eu consegui sair, que eu vim para cá, para a comunidade aqui. Mas nesse período de 6 meses eu fiquei parado sem tomar banho, sem me alimentar. Fiquei numa depressão profunda mesmo. Graças a Deus, os amigos que me conseguiram tirar dessa depressão, né? Que foi onde que eu saí da depressão e logo em seguida entrei no hospital para trabalhar. Foi onde que eu vim para cá. Já tem o quê? 2 anos. Uns 2 anos que eu fiquei desempregada. 2 anos e pouco, até 3 anos. O tempo que eu tô aqui. Que eu fiquei desempregada, que eu comecei a catar. Acreditar que eu quero voltar ao mercado de trabalho? Claro, sempre. Isso sempre. Porque falar para o senhor que eu quero isso para minha vida, direto não. Eu sempre trabalhei, desde meus 17 anos de carteira assinada. Mas infelizmente, né? Esse é o nosso país aí. Como catador de latinha, eu não tenho como plumar a minha vida dentro de casa. Às vezes falta uma coisa, falta outra. Então, quando eu trabalhava por mês, eu tinha meu dinheiro por mês, eu já estava controlando as coisas, entendeu? Ela para fazer compra, ela para pagar aluguel, ela para isso, ela para pagar aquilo, entendeu? Então, eu já estava controlando, não faltava.
Mas agora, catando latinha, sempre falta alguma coisa. Falta um arroz, falta feijão, falta pão. No período que eu fiquei no hospital, já entrou as drogas. Eu trabalhava no hospital e dentro do hospital eu conheci as drogas, já trabalhando dentro do hospital. Como eu faltava muito, por causa de bebida, por causa de droga, aí o que acontece? O meu encarregado me chamou para conversar comigo, eu não aceitei. Por estar meio ainda dopado com droga, aí eu fui e não aceitei. Não aceitei, o que eles fizeram? Me jogaram para a sede de novo, retornei para a sede. E nesse período da sede eles me deram um castigo de 15 dias. Eu entrava na sede e saía, mas não assinei. Por ser leigo nesse sentido, eu não assinava nem a entrada e nem assinava a saída. O que eles me deram? Um abandono de emprego. Aí nesse período que me deram o abandono de emprego, eu fui procurar um advogado, dei os documentos na mão do advogado, ele me retornou os documentos e fiquei aí a Deus dará, né? Conforme diz o outro. Foi onde que eu conheci a reciclagem. Aí na reciclagem eu estou até hoje aí, trabalhando e levando algum alimento para minha família. Hoje, para mim entrar em qualquer serviço, eu tenho que preencher um currículo. E eu não sei escrever nele. Esse é um dos motivos que eu não volto a trabalhar em carteira assinada. Geralmente, como eu não tenho dinheiro para comprar saco, eu separo o saco, deixo separado, esse aqui para outra ocasião. Procuro deixar sempre arrumadinho, o morador não chamar atenção, do mesmo jeito que eu encontrei. Separado, vidro separado. Para o próprio gari também não se machucar, deixo sempre separado. Para quem estiver depois de mim, vê que está o vidro ali que... Só pego só o material que eu preciso. Já tenho 32 anos morando na comunidade e sempre trabalhei com reciclagem. Comecei com 7 anos de idade. Mais de 20 anos isso aqui. Essa Terra Norte, quem botou o nome foi eu. Quem fundou esse bairro aqui, essa comunidade, foi a gente também. Na época eu comecei o Ferro Velho. O seu Ademir ali que me cedeu o terreno. Entendeu? Então, daqui do Ferro Velho foi surgindo esse bairrozinho aqui. Já existia a Cari, existia a Beira-Rio, aqui a pista, entendeu? Com isso nós trouxemos água, nós fomos puxando luz, fomos buscando para poder crescimento. Até hoje eu luto para nós conseguir o esgoto, conseguir mais outras coisas, entendeu? Muita gente bota os filhos para catar, não estão estudando, vai catar uma latinha, vai catar um pet. Porque não tem emprego. Esse dinheirinho que eles estão dando para a gente aí, R$600, não dá nem para 2 dias. Uma família grande, pegar uma família grande, não dá para 2 dias. Aí começa a ir para a rua, catar um material, pedir um carrinho aqui, um carrinho ali. Quando vem, traz o material, dá uns R$50, R$70. Já fala que vão comprar um pão, vão comprar um arroz. Então tem semana que às vezes você calcula de comprar o que você já está acostumado, 500 quilos, 700, né? Você acaba comprando, às vezes, mais, como também compra menos, porque é do tempo. Chove muito, tem aquele tempo, entendeu? Então não tem assim uma coisa fixa. Eu compro toda semana, é certinho de eu comprar 500 quilos. Não. Às vezes você pode comprar 1.500, como pode comprar menos de 500 também. 700 quilos, 600. Final de semana é o que eu compro mais. Quando tem festa nas ruas é onde eu compro mais. Dá pra fazer quanto no final de semana? No final de semana eu faço 1 quilo. Eu, ele e ela. Entendeu? Veio pra catar as coisas. Você cata pra além daqui ou só Cata na rua também, na Lá rua? no centro da lá rua. perto de casa, roda a favela, vou no botequim. Dia de feira assim, tô acostumado a ir pra feira, cato também na feira. Dá quanto isso aí ainda? E aqui, R$1. R$1. Aqui é 50 gramas. E a gente andou isso daqui tudo. Só chama isso daqui, aí a gente para, vai pra casa. Pra casa. Aí quando for no outro dia a gente vem, cata de novo, vai juntando em Vai casa. juntando, cara. Até dar um tanto maneiro pra gente vender. A gente sai mais de noite para catar. Por quê? Porque de noite eu começo a beber, né? De tardinha, eu começo a beber, aí vai jogando as latinhas e a gente vai catando.
quase todo dia, né? Não é, tô falando assim, né? Dia sim, um dia não, não. É quase todo dia mesmo. Aí a gente tá indo assim pro hospital, aí vê latinha na rua, a gente pega, traz pra casa, entendeu? Tá indo pra qualquer lugar, a gente vê latinha, traz pra casa. Mexer também, então vê latinha, já pega, bota lá pra juntar. Eu trabalho todo dia, o único dia que eu não trabalho é terça-feira. Terça-feira. E os domingos que eu não trabalho. Mas de segunda, quarta, quinta e sexta e sábado é direto. É de 8 da manhã, 8h30 da manhã, às 9h30, 7h30 da noite. Olha, no meu caso, como eu já fiz uma meta assim, o que eu preciso de gastar, eu faço uma meta assim, eu saio de casa às 5 horas da noite, da tardezinha, né? E trabalho até às meia-noite, porque é um período que geralmente o morador já está dormindo, já colocou o lixo na calçada e já está dormindo. Então eu levo, nesse período de 5 horas até às meia-noite. É segunda, quarta e sexta. Eu compro por R$4 e vendo por R$5,55, vendo lá na Recibras. É R$4,50 que nós compramos. Para vender por R$5,20. Ainda tem desconto de 4%. O lucro é no montante que você compra. 6 sábados e domingo a gente faz uns 2, 3 sacos. A gente catando direto. Ah, isso aí dá uns 20 e pouco, 30. Não dá muito não, mas dá para comprar pão, dá para comprar as coisas de casa, entendeu? O que está faltando. Aos catadores, 30 anos atrás, a pessoa de família, né? Pessoas com responsabilidade, pessoas que tinham a necessidade de catar, ainda que tinha vergonha. Ela não queria que, por exemplo, mora aqui, saía para catar lá, Madureira, Penha, Caxias, sabe? Aí chegava lá e se transformava. Aí quando voltava, chegava aqui bonitão, todo arrumadinho, tudo. Não queria que ninguém visse. Falava assim, rapaz, eu vi tu catando lixo. Catando lixo, é mentira. É vergonha. Mas isso é uma coisa que dava dinheiro para cada pessoa, entendeu? Mas tinha vergonha de botar a mão. Hoje, do jeito que o país que nós estamos vivendo, hoje se uma pessoa falar que tem vergonha, hoje você passa na rua, você vê as madames aí, não quer jogar uma lata fora, não quer jogar uma... Elas têm os recipientes de reciclagem. Toda hora para um carro aí para vender uma latinha, para vender uma pet, que eles não vendiam, eles davam para os outros. Hoje em dia eles não dão. Fala R$2, dá para botar um gás no carro. Uma das coisas que me deixa triste, ali era aberto, eu poderia até fazer reciclagem lá dentro, mas hoje você vê que tem uma cancela ali. A população ficou tão com medo da gente que trancou. Aí eu não posso mais entrar. Ali eu já não posso. Quando é aberto assim a gente faz, mas quando é fechado já não tem como. Não é só você chegar, pegar uma carrocinha aqui e ir para a rua catar, não. Porque lá o lixo, para quem já trabalha com a gente, é disputado, né? Você não entra numa rua, o morador te dá. Não, o morador não te dá nada. Você que tem que disputar com outros catadores aquele lixo que está ali na calçada. Que nem todos os moradores sabem o que a gente precisa e o que não precisa. Eu já achei ferro de passar bom, celular bom, carregadores bom. Então tem coisas ali dentro que a gente precisa que eles jogam fora e às vezes não sabem que a gente precisa daquilo ali. Que é tudo reciclagem. Porque eles olham pra gente como fosse cara de nojo. Tem uns que não, que ajuda, que dá latinha pra gente. Se tivesse trabalho mesmo, a gente não tava ali. Tem muita gente ali, é porque tem filho para criar, entendeu? Tem um montão de filho pequeno. Às vezes o marido está de empregado, está ali catando latinha. A mulher tem mulher sozinha, que tem 2, 3 filhos, está ali catando latinha. Então a gente está catando nem porque a gente quer, está catando porque a gente precisa. Trabalho digno, cara. Falar pra você,
Eu faria a mesma coisa que eu trabalho honestamente, como eu trabalhei em outras coisas, mas é a falta de oportunidade mesmo. Você vai dizer que um morador daqui vai disputar uma vaga de emprego, não vou nem muito longe com um playboyzinho de Irajá, quem vai ficar? É o playboyzinho de Irajá. Até nem pelo estudo, é pela cor, pela discriminação. Eu vejo como um trabalho que é a falta de oportunidade, a discriminação é muito grande, cara. É muito grande, é complicado. Muitos só precisam de uma oportunidade mesmo, mas é difícil, é complicado. Você acha que é por isso que a gente vê que a maioria dos catadores são negros? Então existe essa discriminação assim? Existe porque a maioria dos meus amigos que catam na rua é negro. E nenhum é ladrão, nenhum é ex-cadeus. Tudo tá ali porque tá sem emprego. E se o senhor sai para catar comigo, o senhor vai conhecer meus amigos, vai conhecer a história de muitos aí que o senhor vai ficar como? Que tá ali porque, pô, é preconceito, é falta de oportunidade. Tá ali porque quer não. Tá ali porque só precisa de uma oportunidade para levar o leite pro seu filho, o sustento para sua família. Mas infelizmente o preconceito existe mesmo também. E é complicado. Esse já está sem um material, então a gente aqui é sempre assim, um amigo, um ajudando o outro. Ele está sem um saco hoje, já vai sair com isso aqui para dar descarte dele. Quando a gente leva, né, um material para lá, que sai aquele dinheirinho no bolso, a gente fica muito feliz. Mas e se não tiver esse dia, que a gente não poder? Então isso aí eu me preocupo também, uma preocupação muito grande. Porque teve um dia desse aí que eu caí, fiquei com a coluna, né, cervical bem afetado. E não pude trabalhar 2, 3 dias, então ficou ruim dentro de casa. Porque a gente tem que todo dia que tem, a gente tem que ir buscar. E no dia que não pode buscar, então fica muito difícil. Então eu fico muito preocupado nesse sentido aí. Porque a gente não tem renda nenhuma, não tem carteira assinada, não tem nada. Hoje eu ia fazer aquela caminhada com vocês, mostrar o trabalho, né? Que eu faço aí de reciclagem. Mas devido às circunstâncias eu peguei essa bactéria aqui na perna. Aí a perna inchou e não pude fazer a caminhada com vocês, entendeu? Devido a estar muito cheio o hospital, ela não pôde dar atendimento a todo mundo. Eu ainda fui grato a ela, porque ela passou esses remédios e viu, falou, ó, você está com a bactéria. Você toma esse antibiótico durante 10 dias, se não melhorar, você volta aqui. Eu principalmente sei porque eu já trabalhei de carteira assinada. E não perderia tanto como eu estou perdendo hoje, entendeu? Porque mal ou bem eu sei que eu passei pelo médico, o médico me deu remédio, me deu atestado, eu vou levar para a firma, eu vou ganhar. Mas e aqui? Eu, autônomo, Flávio, reciclando. Quem vai fazer por mim? Quem vai fazer por muitos aí? Quem você acha que realmente lucra nesse setor? Quem que ganha muito dinheiro com esse setor? Os catadores de rua. Ganham muito dinheiro? Sim. Não empata nada, não inverte nada, só acha e vende. Só acha e vende. Então, para mim, eu acho que é o catador. Repositor, né? Que a reciclagem, né? Que bota a máquina para derreter, né? É isso que ganha mais, né? E a gente só ganha o quê? R$3,30, R$3, 1 quilo de gelatina. Eu creio eu os empresários, né? Eu creio eu os empresários que está por trás, né? Porque até o dono do ferro velho, que você vê o dono do ferro velho aqui, anda de bicicleta, né? Aonde a gente vende, o cara anda de bicicleta. Eu creio eu que empresário que fabrica a obra-prima para fazer a latinha, fazer o refrigerante, não vai andar de bicicleta na comunidade, né? Os empresários finais, eles têm indústria, eles compram nós para a indústria, entendeu? Nós compramos, mandamos para ele, como eu mando, como o Almir, como o outro amigo meu manda também, e eles que já vai para a indústria. Então, quer dizer, eles têm um preço final muito bom, entendeu? O preço final deles é muito bom, porque ele já por exemplo, o Luizinho já manda para a China, exporta para vários lugares. Mais que eles choram, mas é com eles que eles ganham no volume
E eles compram muito. E uma caçamba que eu mando para ele, uma caçamba que o me manda, uma caçamba que o outro manda, eles mandam carretas enfardadas para as indústrias. Então, quer dizer, é diferente, entendeu? Mas eles são, é o que estão com a chave do cofre, estão com o dinheiro. E nós estamos aí para poder fazer essa coletagem. Eles só visam o lucro e o bem-estar deles. Para eles estar, enquanto o pobre estiver reciclando e enchendo o bolso deles, está muito bom. E está muito bom, e que se exploda. É isso. Eles são os empresários, só vê isso, só visam o lado deles. Nunca, por enquanto, só vai ver o lado deles. Vai ser difícil fazer alguma coisa pela gente. Difícil. Vai ser sempre lutar, 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 lutar. Para poder trazer um dinheirinho para casa aí, ó. Dar 2, 3 viagens na rua para poder somar 100, 180 aí, ó. Enquanto o lucro deles é como? Ninguém olha, né? Ninguém dá importância para nós, né? Acho que a gente já é ninguém. Ninguém dá importância. Um catador de latinha, um catador de papelão, um catador de garrafa. Para a gente catar latinha não é só para a gente. A gente está fazendo também reciclagem, estão limpando também, né? Garimpando, estão limpando a rua, porque os outros jogam na rua as latinhas, a gente vai lá e cata, entendeu? Mas eles não dão importância a isso, não. A gente realmente somos rebaixados por muita gente maior que a gente. É, porque é aquele negócio, né? A gente olhando pelo lado, a gente está limpando mesmo, né? Mas a preocupação da gente não é em limpar. A preocupação da gente é ir ali, retirar aquele material para girar dinheiro para alimentar nossos filhos, né? A gente não se preocupa em limpar. Particularmente, eu tiro por mim, de limpar o meio ambiente. Eu me preocupo em tirar aquele material para girar dinheiro para alimentar minha família. Ele sabe que, vai dizer que esses governantes aí não sabem que, pô, os catadores fazem um trabalho aí, ajuda muito a natureza, o meio ambiente. Mas é aquilo que eu falei pro senhor aí, é só de 4 em 4 anos. Parece que virou normal, rotina já. Para eles aí, pros ricos e poderosos, a gente vai ser sempre um catador, sempre. Ser empresário. Ser empresário era sempre meu sonho, né? De ter alguma coisa assim para construir, para ajudar outras pessoas, que meu sonho sempre foi esse. Meu projeto ainda sempre foi esse. É ter um meio de você progredir, ajudando outras pessoas, fazendo alguma coisa que ajude outras pessoas. Meu sonho sempre seria esse. Como um costureiro, fabricar bolsas, né? Meu sonho seria ter uma fábrica de alguma coisa que você pudesse fabricar para ajudar outras pessoas também. Eu sempre projetei isso aí na minha mente. Terminar minha medicina. Trabalhar no hospital. Meu sonho era esse. Agora eu não tenho esse sonho mais porque eu não tenho mais. Eu sei que não, sei lá. Mas meu sonho era esse, porque desde pequenininho, desde pequena, eu pegava minhas bonecas e eu brincava de médico com as minhas bonecas. Entendeu? Eu fazia curativo. Entendeu? Minha mãe comprava brinquedo para mim, mandava minha mãe comprar brinquedo de médico. Tinha negócio de pressão, de brinquedo. Entendeu? Eu brincava assim. Então, desde pequenininho eu tinha esse sonho. Eu sempre desejei ter uma profissão mesmo, ser trabalhador. Ser trabalhador, eu comecei vendendo bala desde 7 anos de idade. Eu sempre, como profissional, eu sempre cresci pensando, vou arrumar um trabalho de carteira assinada. E trabalhar sempre honestamente. Esse é meu desejo. Vocês catam também alimento ou não? Só a latinha? Cato. Também? É de cata alimento, mas conforme sábado eu vim, aí eu nem vou ficar pra catar não. Minha geladeira tá cheia. A minha também. A gente vai lá pra frente e espera os caminhões chegar. Os caminhões chegam umas 2 horas, 3 horas. Aí a gente pega o legume e vai embora pra casa.
Hoje não, minha geladeira tá cheia. E até sacolé para as crianças comer. Para comer, se divertir. Ah, meu medo é pegar uma doença, né? E não poder trazer o alimento para minha família. Esse é o meu maior medo. De não poder trazer o alimento para minha casa. Esse é o maior medo. Eu não tenho medo de nada, mas de pegar uma doença ali, uma bactéria ali, que nem já ouvi com outras pessoas, né? E não poder trazer o alimento para dentro da minha família, esse é o meu maior medo. Se tivesse um outro meio para mim sobreviver, eu não pensaria duas vezes. O único medo que eu tenho, a verdade mesmo, eu morrer, não criar meus filhos. Não terminar de criar meus filhos. Porque o resto eu já passei tudo na vida, que eu acho que eu não tenho nem mais medo. Entendeu? Já morei na rua, com meus 3 filhos pequenos, o nenenzinho no colo. Os outros jogavam resto de comida, resto de bolo, comia, jogava assim, resto de bolo para meus filhos comer. Pão duro. Então já passei tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, só lembrar, dá até vontade de chorar. Às vezes é muita coisa que a gente passa. Os outros falam assim, você é alegre, Rosane, você tem alegria, tem isso, tem aquilo, mas pô, você já viu que eu já passei, eu acho que muita gente não passou. Eu acho que eu não tirei minha vida hoje é por causa dos meus filhos. Por causa dos meus filhos que eu não tirei minha vida hoje. Hoje eu estou viva por causa dele. Porque a tristeza que eu tenho no coração, são meus filhos mesmo. Mas o meu maior medo é perder minha fé, cara. Que eu não posso ter emprego, eu posso catar lata na rua, mas uma coisa que eu não quero ter, o medo que eu tenho, é perder minha fé. Minha fé em Deus, que é Ele que me sustenta. É Ele que me guarda até hoje, é Ele que tem me guardado aí por onde eu ando, por onde esses lixos que eu mexo. A minha fé em Deus faz acreditar que dias melhores virão, sempre. Porque se a gente já é difícil. Se entregar é pior, né? Água gelada, agora